Oi, primeiro ano, tudo bem? Vamos fazer revisões? Vamos lá? Bom, nós estamos falando da filosofia, do surgimento da filosofia. Vamos retomar o que nós falamos para nós entendermos bem a filosofia. Dentro da filosofia, assim como qualquer área do conhecimento, nós vamos andando historicamente. E andar historicamente significa dividir o pensamento filosófico de acordo com os períodos históricos, tá? Se você pegar em termos de história geral, nós temos então o período pré-histórico, nós temos a antiguidade, nós temos o helenismo, nós temos a Idade Média, nós temos o Renascimento, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, né? Então, a gente está lá na antiguidade, lá atrás, lá quando a filosofia surgiu, no século 6 a.C., na Grécia. Eu vou postar um link de um vídeo para você assistir sobre os pré-socráticos, que eu penso que vai ajudar bastante você a entender a filosofia que nasce, tá? Mas retomando, nós falamos da capacidade humana de produzir conhecimento, porque a filosofia tem muito a ver com produção de conhecimento, com refletir sobre o mundo, essa parte abstrata que o ser humano tem, essa capacidade abstrata do ser humano de reconhecer problemas no mundo e responder a esses problemas. Então, um dos grandes problemas que surgem na história humana, primeiro, a gente viu lá na sala de aula ainda, são como sobreviver. Eu disse para você assim, que nós somos animais, lembra? Porque a gente guarda muito animais racionais, mas nós somos animais. Pensa lá na pré-história. Qual é a nossa característica enquanto animais? Primeiro, biologicamente desfavorecidos. Não temos presas, não temos garras, não temos uma série de fatores biológicos que nos garantem a sobrevivência. Pensa num urso, pensa num tigre, pensa num rinoceronte. Nós temos menos força que eles, então nós temos que estabelecer estratégias para poder sobreviver. Estratégia é racional, daí nós temos desenvolvido essa esfera racional, né? E aí eu disse assim para você que esse primeiro conhecimento que nos ajuda a sobreviver é então o senso comum, é aquele conhecimento empírico. Essa palavra empiria significa aquilo que é relativo à experiência sensível, né? Dos 5 sentidos. Só que eu disse para você também que existem alguns questionamentos na nossa vida que eles não são empíricos, eles são metafísicos. Essa palavra metafísico são duas palavras gregas que se transformaram em uma na língua portuguesa, é metá e physis. Metá significa além e physis, mundo físico, concreto, natural. A gente pode traduzir por natureza. Então você entendeu aí que existem questionamentos que estão além do mundo físico. Ora, se o conhecimento do senso comum ele é empírico, ele não responde a questões metafísicas. E aí nós tivemos que elaborar um corpo de conhecimentos para resolver questões metafísicas. Qual é a grande questão metafísica que circunda a história humana? É como o universo surgiu. Como surgiu todas as coisas que existem. Lembra disso? Como surgiu o nosso planeta, como surgiram os seres humanos, como a vida surgiu. E aí, nós criamos uma área de conhecimento para resolver essa questão que é metafísica. Não tem como a gente voltar lá e ver e ouvir. Então, a primeira forma de conhecimento nesse sentido é o conhecimento religioso. Na Grécia Antiga, né, que é onde surgiu a filosofia, por isso nós temos que revisitar a história da Grécia Antiga, nós temos a religião grega e especificamente a cosmogonia do Hesíodo. Essa cosmogonia, ela não é com base escrita, ela é narrada, né? Cosmos significa a ordem universal. E gonia significa origem. Então a grande pergunta é: qual a origem da ordem universal? E aí nós temos um livro de um poeta chamado Hesíodo, né, que é um Aedo, que responde essa questão. Lembra?
Primeiro era o caos, vazio e primitivo caos. Caos deu origem a Gaia. E aí nós temos a explicação religiosa lá na Grécia Antiga. Lembra que a religião grega, ela não era feita de padres, de pastores, de bispos, nem de pais de santo. Ela era narrada por meio dos poetas. E aí essa narrativa, né, em grego, mitos. Então nós estudamos os mitos gregos, que narravam lá na Grécia Antiga a origem de tudo, né? A origem do universo, como os seres humanos surgiram, tinha um mito de Pandora, a narrativa da Pandora e assim por diante, tá? Só que eu disse para vocês que houve uma série de mudanças socioeconômicas, daí o calendário, navegação, comércio, moeda, polis, leis, escrita, democracia, política, que à medida que os homens foram se desenvolvendo, tanto nas áreas sociais como econômicas, ele foi vendo que a magia e o misticismo, que era a base da religião grega, ela não estava presente na natureza. No mundo não tem magia, no mundo não tem misticismo. Quando você diz Gaia era uma deusa, Gaia é o planeta Terra, né? Não é a representação do planeta Terra. A Gaia, ela não tem essa força de procriar com o céu, não no sentido que era trazido dentro da cosmogonia. Um exemplo para você, quando o homem vai para o mar, ele não vê no mar Polifeno, ele não vê no mar titãs, ele não vê no mar cavalos marinhos com asas a serviço de Poseidon. Ou seja, na natureza não tem magia e misticismo. E aí, a partir desses fatores históricos e econômicos, o ser humano ele busca responder de novo à questão: como surgiu o universo? Mas agora na base racional. E aí nós temos uma passagem da cosmogonia para a cosmologia com o surgimento da filosofia. Ou seja, os primeiros filósofos, eles são chamados de pré-socráticos, porque o problema trazido por Sócrates vai ser diferente, não é porque eles viviam antes de Sócrates, tá? Alguns viviam com Sócrates no mesmo período, mas o problema ao qual Sócrates vai se debruçar e tentar produzir conhecimento para resolver é diferente do problema dos pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles são cosmológicos na medida em que eles olham para a natureza, eles tentam perceber a lógica que há na natureza. Não vale usar magia e misticismo, ou seja, não vale fugir da lógica que há na natureza para explicar o surgimento do universo. Então eu vou explicar o surgimento do universo, mas com base naquilo que a natureza mostra para mim a partir de leis que eu goste ou não são como são. E aí nós temos uma passagem de um período cosmogônico para um período cosmológico, ou seja, nós temos uma nova forma de conhecimento aí. Lembra que eu disse para você que lá no senso comum a base era empírica? Lá na religião a gente resolvia problemas metafísicos, a base era fantasia e misticismo. Agora nós temos uma nova área de conhecimento surgindo, cuja base é o logos. E essa palavra logos significa explicação racional, tá? A palavra, mas sem magia e misticismo, com base na lógica que há na natureza, com a base na lógica que há em mim e no mundo, ok? Portanto, explicação racional. Susi? E aí, nós temos esses pré-socráticos buscando na natureza a primeira substância, a substância mais básica, mais elementar, que deve vir antes da vida. O raciocínio é mais ou menos assim: o ser humano não pode ter sido a primeira coisa a surgir. E por quê? Porque ele precisa de alimento, então o alimento tem que ter vindo primeiro. A água, o ser humano precisa também, então a água tem que ter vindo primeiro. Mas a gente não olha só o ser humano de base, a gente olha toda a natureza. Então, qual é o princípio?
aquela substância elementar, a básica, a mais básica a toda a natureza, aquela que tem intervindo antes da própria natureza. A árvore não pode ter sido a primeira substância, porque ela precisa de outras coisas, então outras coisas devem ter vindo antes. Nós temos como marco histórico um cara chamado Tales, que vivia no condado de Mileto. O Tales diz que a água é essa substância básica, só que ele disse isso em grego. Então, essa substância, o princípio, fica o arquê. O arquê. Nós temos dois pré-socráticos importantes para você entender o resto, né, da história da filosofia, que são Heráclito e Parmênides. Aí você retoma lá o vídeo do Heráclito e Parmênides, né? O Heráclito, ele vê que a natureza é feita da luta dos contrários, que essa luta dos contrários gera o devir, e que o devir é ontologicamente complicado para elaborar conhecimento. Essa palavra ontológica, ela vem de duas palavras gregas. Onto significa ser e logos, explicação racional. Se o ser está sempre mudando, como é que eu vou produzir conhecimento sobre o ser? Olha para aquela planta aqui do lado. Se o conhecimento está nas características sensíveis da planta, como eu vou produzir conhecimento sobre a planta se as características sensíveis dela estão sempre se modificando, tá? E aí nós temos o Parmênides que diz assim, mas o conhecimento ele não reside só nas características sensíveis, é na essência das coisas. E não é o meu olho, o meu ouvido, a minha boca que busca a essência das coisas, é a minha razão. Então nós temos até agora aqui na história da filosofia um período que nós chamamos de homérico. Quando a gente fala da religião grega, religião não é filosofia, tá? Por que eu tô falando aí? Porque essa característica da religião grega de olhar para a natureza e tentar entender ela é que favorece o surgimento da filosofia. Você deve ter pesquisado por aí e deve ter visto que alguns sites colocam a filosofia como um milagre grego. Essa forma de responder racionalmente às coisas seria um milagre para a história humana que surgiu lá na Grécia, mas não é milagre grego. Ela é resultado de uma série de fatores que foram se desenvolvendo sociais e economicamente, que fique claro isso na sua cabeça, tá? Só que esses fatores sociais e econômicos, eles também mudam. E quando a história e a sociedade mudam, os problemas que são produzidos mudam. Então, as respostas filosóficas têm que ser diferentes também. E aí nós vimos que com o desenvolvimento da cidade, nós temos o ser humano fazendo as leis. Você viu que com os pré-socráticos as leis vinham da natureza? E cabia a nós observarmos a natureza para tentar entender as leis, para buscar o surgimento do universo. Pois é, só que agora nós estamos preocupados com um mundo diferente desse mundo. E qual é esse mundo diferente do mundo natural? Né? Nós temos um mundo diferente do mundo natural, que é o mundo social. O mundo natural é aquele que existe antes do ser humano. O mundo social é aquele que é criado pelos homens. Por exemplo, o lápis é algo social, é produção social. A árvore é natural. A partir do desenvolvimento do mundo social, o homem percebe que ele faz as leis e que o modo de vida social humano altera também a natureza. E aí nós temos o surgimento de outro grupo de pensadores que são os sofistas. Os sofistas vão olhar para os pré-socráticos, tô avançando na história, tá? E vão dizer assim, olha, a verdade ela não está na natureza, ela é relativa, ou ela não existe, né? Daí nós estudamos o Protágoras como representante do relativismo e nós olhamos para o Gorgias enquanto representante do ceticismo. Então você percebeu que a pergunta mudou. A pergunta já não é mais sobre o surgimento do universo, é sobre a verdade. E aí nós chegamos no Sócrates. O Sócrates também vai se preocupar com a questão da verdade, tá? Não sobre a natureza. E aí nós falamos isso em grego de nomos. Nomos, né? Nomos significa norma, regra, lei. Mas a lei, a norma e a regra que vem do homem, que vem do ser humano. Tanto os sofistas como Sócrates, eles estão voltados à questão do nomo, quer dizer, as leis que o homem produz em natureza. Na natureza não, em sociedade.
tá? E natureza eram os pré-socráticos. Sócrates, você viu, ele não concordava com os sofistas por dois grandes motivos. Primeiro, pela questão de vender o conhecimento. E não necessariamente nessa ordem primeiro ou segundo, tô colocando essa ordem para estudar, tá? E num segundo momento, o que ele discordava era a questão do relativismo. Para Sócrates, a verdade não é relativa. Quando a verdade é relativa, quando a gente diz que ela tem a origem no homem, é o homem que produz a verdade. Sendo o homem que produz a verdade, então muda o contexto histórico que o homem está inserido, a verdade muda. Então a verdade, ela está sempre mudando. Se a verdade é relativa, muda o grupo social, também muda a verdade. Sócrates acreditava que a verdade era uma só, independente do grupo social, independente do período histórico. E aí, nós vimos que ele faz uma diferenciação entre a doxia e a episteme. E ele diz assim que a doxa é aquele conhecimento simples, produzido no cotidiano a partir dos 5 sentidos. E a episteme é um conhecimento mais seguro. Ele estabeleceu como um dos caminhos para buscar a episteme o método dialético, aquele com base no diálogo, que ele é dividido em 2 etapas, ironia e maiêutica. Ironia é o período em que Sócrates faz várias perguntas àquela pessoa com quem ele está conversando, para que a pessoa reconheça que ele está na doxa, ou seja, que ele não tem um conhecimento seguro sobre aquilo que ele está falando. E a episteme é um conhecimento mais seguro. Sócrates tentava direcionar perguntas para que a pessoa chegasse ao conhecimento seguro. E aí nós temos a maiêutica. Essa palavra maiêutica significa parir, dar à luz. Eu espero que você tenha entendido que nós falamos de 3 períodos na filosofia. Aquele com relação à religião grega é o período homérico, aquele com relação aos primeiros filósofos, os pré-socráticos ou os cosmológicos, é o período pré-socrático, e agora, a partir de Sócrates, nós vamos estudar depois Platão e Aristóteles, é o período clássico, ok? Qualquer dúvida, mande para mim lá na plataforma, tá? Beijo!